Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por sua atenção. Eu sou Breno e este espaço aqui na internet é um lugar que eu criei para conversar com empreendedores e empreendedoras de diversos segmentos de mercado. A ideia aqui é fazer um bate-papo franco, descontraído, mas com profundidade, para gerar um conteúdo de valor para você que está aí do outro lado. O meu convidado de hoje é o Fábio, da Garage Stickers, e ele vai falar um pouco dos desafios de empreender nesse ramo de gráfica, de adesivos, vai contar um pouco para a gente da sua trajetória e falar da sua empresa, o que ela faz, o que ela resolve. Então, se você gosta desses assuntos, se você gosta de empreender com quem empreende de verdade, acomode-se, pegue aí a sua bebida de preferência e venha fazer parte dessa conversa. Eu quero começar perguntando ao meu convidado, Fábio, você pode me ouvir perfeitamente? Posso sim, bom dia, tudo bom? Tranquilo. Então eu quero começar, antes de tudo, quero fazer um brinde. Um brinde à Garage Stick, um brinde a este momento. Obrigado por sua atenção, obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua experiência e da sua jornada. Que essa entrevista possa gerar bons frutos para mim, para você e para todos aqueles que estão nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Com certeza. Saúde. Fábio, fala para quem está nos assistindo. Se apresente, quem é você? Quem é o Fábio? Bom, o Fábio, eu sou mineiro, né, Três Corações, Minas Gerais, tenho 45 anos, tenho formação em design de produto, tive um estágio na Bung, onde realmente eu consolidei essa formação, com alguns projetos que foram patenteados, né, que é a embalagem da maionese soia, Primor, e entre outros produtos ali. E após isso eu ingressei no ramo gráfico, na parte de comunicação visual, trabalhei durante um bom tempo nas empresas, onde me despertou para esse lado do adesivo, aplicação, comunicação, Hum, e ao longo desses tempos aí, depois eu fui para uma importadora, comecei a trabalhar numa importadora, na parte de vendas, no mesmo segmento, né, de gráfico. hum, Então eu saí da parte de customização, fabricação, para a parte inicial, que é a parte de quem distribui o insumo. Então isso deu hum, uma grande bagagem, né, para mim, né. Então, assim, eu conheço de cabo a rabo todo o processo, né, até chegar no cliente hum. final. E também tenho uma pós-graduação em gestão de negócios, né, pós-graduação em gestão de negócios na FDC, Uhum. e basicamente estamos nessa jornada agora empreendendo aí, além de consultoria técnica que eu presto para essa empresa da qual eu já trabalhava antes, né, mas hoje eu estou como prestando consultoria, no caso, né. Uhum, bacana. E, Fábio, o que a Garage Stickers faz? Qual a solução que a sua empresa oferece? Então, nós surgimos de uma conversa entre eu e meu sócio, né, eu tenho um sócio que tem outras empresas também do ramo gráfico. Uhum, Eu conheço ele há mais de 15 anos, então a gente vinha conversando há muito tempo, além de ser ele era meu cliente também, e uhum, aí nós trabalhamos juntos, ele virou meu cliente, e depois a gente se tornou amigos, né. Então a gente vem conversando há muito tempo: "Ah, vamos montar um negócio, tal, diferente, mas diferente do que todo mundo faz, do que todo mundo vende", e nós somos muito criteriosos, assim, muito chatos, digamos assim, com umas coisas, né. uhum, E muita coisa, assim, a gente pensa que hoje entra muito no commodity, onde se perde o valor das coisas, uhum, né. Então, assim, hoje, por exemplo, claro, só fugindo um pouco, né, o celular hoje virou commodity, né. Tanto é que até o iPhone, que era um produto de alto luxo, que muita gente desejava, hoje muda a cada 6 meses, então virou commodity, virou um uhum, produto pra mim virou commodity. E nós, uhum, então, com essa conversa, a gente, né, nasceu a necessidade da gente montar algo, né, uma empresa também no nosso ramo, que é onde a gente já está inserido, uhum, onde nós temos conhecimento, que pudesse fornecer um produto diferente para os nossos clientes. E inicialmente a gente montou a empresa pensando em rótulos de cerveja para cervejaria, porque aqui eu sou de Blumenau, Santa Catarina agora, né? Então aqui é um uhum, polo cervejeiro, né? Tem muita cerveja artesanal, um mercado muito bom, cervejas muito boas. Então a gente uhum, pensou em entrar nesse mercado inicialmente, até por isso a nossa logo é um viking,
tem toda essa característica que a gente agora está trabalhando para fazer um rebrand da marca, né? Então a gente começou com esse intuito, fizemos alguns trabalhos, fomos buscar no mercado algum produto diferenciado, uma máquina diferenciada, e como eu tenho conhecimento, eu não fui presencialmente até a China, mas eu consigo ter bastante bagagem para pesquisar. Então a gente foi buscar no mercado fora um equipamento, inclusive a gente foi o primeiro de Santa Catarina a trazer esse equipamento para Santa Catarina, né? Importamos por conta e risco, trouxemos esse equipamento, fizemos todo o processo de amostra, tudo, e lançamos o produto em si, montamos a empresa em si e começamos a fornecer. E fornecemos, né? A ideia era fornecer justamente um produto de alta qualidade, não focando em volume, quantidade, sabe? Focando em produto de extrema qualidade com valor agregado. Esse é o nosso principal. E um atendimento de primeira linha, né? Um atendimento consultivo, no caso, né? Até porque quando você está vendendo alguma coisa que é commodity, o que vai fazer o diferencial é o atendimento, né? O processo, Isso. como você. Seu concorrente vende a mesma coisa que você, mas não como você, né? Ele não tem a expertise. E essa questão de você falar coragem de empreender, né? Trazer de fora, importar por conta própria e começar. Esse é o perfil do empreendedor, né? E há quanto tempo vocês estão no mercado aí com a garagem Stickers? E Nós qual a estamos no região que mercado. vocês mais atuam aí? É todo o Brasil? É só na sua cidade? Então, nós estamos no mercado há 3 anos, já faz 3 anos que estamos com a empresa. Nós atuamos no Brasil inteiro, mas nossos maiores clientes estão fora de Santa Catarina, por incrível que pareça, Oh, agora que nós começamos a ser visível em Santa Catarina, mas atendemos já no Acre, Amazonas, Nordeste, Centro-Oeste, São Paulo, Minas, que bacana, cara. Pará, muitos lugares diferenciados, assim. Bacana. Ô, Fábio, e me conta, como foi que você se descobriu empreendedor? Isso aí é dom de Deus, é herança de família, ou foi uma tragédia que aconteceu assim e fez você mudar de vida completamente? Quando é que nasceu o Fábio empreendedor? Então, eu sempre trabalhei, eu trabalhei em poucas empresas durante bastante tempo, né? E sempre, Uhum, cada empresa que eu trabalhava como se a empresa fosse minha. Até muitas vezes brigava com o diretor pela empresa e pelo cliente, né? E sempre tive isso dentro de mim, sempre tive isso dentro de mim. Brigava mesmo, levava a sério. Já teve casos de eu dormir atrás da máquina do meu diretor para poder entregar um pedido. Então eu dormia lá para depois acordar e continuar produzindo. É uma uhum, jornada bem extensa. Se eu for contar minha história, é bem extensa. Mas eu sempre tive isso comigo. Sempre tratei uhum, tudo como se fosse meu, fosse meu. E sempre tive a vontade de fazer algo, né, para mim, para o meu sonho, para poder não uhum, para enriquecer, não para não, sim para deixar um legado, para deixar uma história, pra, né, para dar um exemplo para meus filhos, né, que tudo é possível no uhum, caso. Mas eu não tenho raiz empreendedora, minha mãe é dona de casa, né, uma mulher espetacular, se dedicou a cuidar da gente, né, dos filhos. uhum, E meu pai é militar, além de militar é gaúcho, eu sempre falo isso, meu pai é militar, meu pai é gaúcho, então ele sempre é muito doutrinado, é muito, digamos assim, perfeccionista, sabe, é uhum, organizado demais, tem uma carreira de sucesso no exército, hoje ele está aposentado, né, ele dá aula, hoje ele virou uhum, professor e dá aula, e é um cara muito determinado, que está numa cidade muito pequena, uma cidadezinha pequena em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, foi atrás do uhum, sonho, estudou, passou em concurso, era o que ele queria e chegou onde chegou hoje graças a toda a determinação dele, dedicação dele. Então esse foi um dos exemplos que eu tive. Eu tive uhum, muito, assim. E eu já fui muito do avesso, né, no início eu já era mais desleixado, aquela coisa de jovem, né. Fui virar a chave quando eu comecei a faculdade. Aí eu virei a chave. Eu estudei, como ele era militar, a gente morava em muitos lugares, uhum, então eu morei em várias cidades do Brasil, e fiz 1 ano e meio, esse ponto eu esqueci de falar, só eu fiz 1 ano e meio de engenharia elétrica, lá em Salvador, numa faculdade, e vim para cá, para Blumenau, e não continuei porque não tinha o curso, e eu precisava trabalhar, estudar, e não tinha no horário, né. uhum, Então, mas assim, sempre tive essa necessidade, né, de ter algo, fazer algo, montar algo, mas sempre tive o medo, porque eu uhum, tenho uma família também um pouquinho grande, eu tenho, né, um filho
com a minha esposa, tenho 2 filhos com a minha esposa, um filho que já veio do casamento dela, então a gente somos em 5. Então, assim, pô, largar tudo para empreender, como fazer, né? Ter essa reserva de emergência para empreender. E o maior culpado de tudo isso é o meu sócio. Ele é o maior culpado de tudo isso, que ele foi o investidor inicial, né? E ele foi quem veio me falando, cara, vamos sair, vamos montar um negócio, vamos não sei o quê, vamos. E aí um belo dia ele falou assim, cara, aqui ó, tenho tanto para investir, vai atrás, procura equipamento, vamos trazer e vamos investir. E aí eu disse, então vamos embora, então vamos embora. E aí a gente foi, cara, foi embora, fui pesquisar, ele confiou em mim, trouxemos e seguimos o baile. Tivemos alguns, né, que vai ficar mais para frente, mas tivemos alguns sustos aí, mas a empresa veio bem, vem vindo bem, graças a Deus. A gente só precisou fazer no início um aporte só, né, um investimento a mais, mas depois disso ela só se manteve. Bacana, bacana. Eu imagino que do seu pai você deve ter dado também a disciplina, né? Porque militar tem muita questão de disciplina, né? Você acha que isso você trouxe para os negócios também, essa disciplina, ou você, sendo filho militar, era muito indisciplinado? Então, eu não era indisciplinado, nunca fui muito indisciplinado, mas eu sempre fui muito curioso, muito de mexer, de Uhum. adquirir conhecimento, absorver. Era meio desleixado com os estudos, né, até eu vou te falar, até a 8ª série eu sempre passei em recuperação, porque eu era preguiçoso. Uhum. Eu chegava na recuperação, e tirava até o professor falou uma vez para mim, ele me xingou de palavrão no colégio militar, o Coronel Silva Pinto, que eu estudei no colégio militar também, né, e aí o Uhum. Coronel Silva Pinto, ele era meio desbocado, assim, uma vez ele falou para mim assim, era física, aula de física, eu fui para recuperação com ele precisando tirar, acho que 8, 7, alguma coisa assim, e aí tirei 9,5 na prova de Hum. recuperação. Aí ele me xingou, ele falou: "Se tu é um pô, tu chega na recuperação pra tirar 9,5, por que tu não fez isso o ano inteiro?", entendeu? Mas eu Né? era assim, eu deixava pra última hora, meus pais ficavam pé da vida. Uhum. Mas eu era muito perfeccionista, demais, assim. Até que chegou um ponto que eu comecei a ver que isso me fazia mal, porque causava muita frustração. Uhum. E aí eu comecei a aprender a dosar, então levar a vida de forma mais suave, respeitar que tudo tem seu tempo, tudo tem seu processo, mas não é isso não quer Uhum. dizer deixar desleixado, né. Então hoje eu Uhum. não sou mais tão organizado como era, tão, perfeccionista como eu era, mas eu ainda procuro tem bastante coisa que eu ainda sou bem criterioso, bem chato, assim, até meus sócios falam assim: "Pô, cara, tu é muito chato com algumas coisas". Eu digo: "É, mas a gente tem que Uhum. fazer, tem que ser assim". E a gente combina, graças a Deus a gente combina muito bem, assim. Bacana. E me fala, Fábio, nessa sua trajetória aí como empreendedor, dono de negócios, quais foram os maiores desafios que você teve que superar? E como você superou esses desafios? Cara, os maiores desafios que eu tive como superar foi, entender a parte administrativa e burocrática. Isso eu senti uma dificuldade bem grande, assim, sabe, porque a gente sabe que tem o Sebrae, eu particularmente não fui até o Sebrae, não busquei o Sebrae, mas, digamos assim, eu acho que a gente deveria ter isso já da escola, desde o início, né. No início até tem, Uhum, né, empreendedorismo, mas eu acho que não deveria se perder isso, deveria se seguir até talvez a faculdade ou algo do tipo, porque é uhum, muito importante você entender de uma nota, para que serve uma nota, para que você paga o imposto, quanto de imposto você uhum, paga, o que é o DIFAL, quando você traz um produto importado, por que você tem que declarar, por que você tem que justificar, entendeu? Então, assim, cobrar o teu cliente, como cobrar correto, né? O que são essas taxas, como procurar o melhor preço para o teu cliente, como calcular o custo do teu produto de forma correta, né? uhum, Como não, isso aqui foi a vida que me ensinou, tá? Não confundir uhum, CNPJ com CPF. Isso foi a vida que uhum, me ensinou. Que é o que eu vejo que uma das coisas que mais ocorre no Brasil, né? O empreendedor começa a ganhar dinheiro, ele começa a confundir as coisas, CNPJ, CPF, aí é onde é uhum. quebra, aonde não dá certo, aonde muitas vezes muitas grandes empresas até fecham, né? Verdade. E, E você foi superando esse desafio estudando? Como é que foi para você superar isso aí? Cara, eu estudo bastante, assim, eu estudo bastante, pesquiso bastante, então eu sempre estou buscando, eu uso a internet a meu favor, né? Eu sempre estou buscando
conhecimento, seguir pessoas que têm no mesmo ramo, sigo pessoas fora, então, assim, tem algumas empresas fora, eu sigo, vou procurar entender como ele trabalha, como ele faz, o que ele pode melhorar naquele processo, então, os equipamentos, que é o que é fundamental para nós, então, o que esse equipamento tem de bom, o que eu tenho, então, sempre procurando absorver coisas novas e colocando em prática, né, fazendo o resumo, ver o que é importante e o que não é, e colocando em prática, porque a vida todo dia é um desafio novo, né? Eu acho que não existe todo dia ser a mesma coisa, é sempre um desafio novo, né? E você se lembra de algum momento que foi o momento de virada? Aquele momento que. Porque todo mundo, quando está empreendendo, vai patinando um pouquinho. Mas sempre tem aquele momento que a gente considera um momento de virada de chave do negócio. Você teve esse momento? E se sim, se puder falar um pouco dele para a gente? Sim, eu acho que tudo são fases, né? Tudo são Uhum. fases. Então, assim, a gente teve esse momento de virada e foi graças a um cliente anjo chamado Ricardo, da Casa Durica. Ele é da empresa, ele tem uma empresa aqui perto, né? Aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E ele comprava um adesivo que a gente chama de rótulo minimalista, que é uma técnica que é o seguinte, ela imprime, que foi a primeira máquina que a gente trouxe, né? Ela é o Uhum. chamado DTF-UV. O que seja, ela imprime com tecnologia UV em cima de uma cola. Não existe Hum. adesivo, não existe adesivo, material adesivo, é uma cola. Então ela imprime em cima dessa cola formando camadas aonde ficam apenas o escrito, quase como se fosse um trânsito, Hum. só que ela sai num filme onde você aplica, remove a frio e fica apenas as Hum. letras em relevo, fica um negócio minimalista, muito bonito. E Interessante. ele comprou de mim um material, como sendo DTF-UV e tal, e aplicou nos produtos dele. E eu atendia ele muito bem, com qualidade, procurei saber o que ele fazia, entender. E ele fez um vídeo no TikTok, né, promovendo o que ele faz, o produto dele, mas esse vídeo viralizou para mim. Ó. E num belo dia, o meu sócio e eu cheguei de noite em casa, eu vi aquele celular, mensagem, notificação absurda, um negócio que não acabava mais. E eu olhei assim, aquele quantidade de seguidor surgindo de forma estrondosa. A gente tinha 10, 30 seguidores, um dia passando para 1.500, assim, voando. E aí eu Ô. falei assim: "Rapaz, o que foi isso aqui, cara?" Ele também sem entender nada, diz assim: "Não sei, fizemos alguma publicação, alguma coisa?" Eu digo: "Não, a gente nem sabia mexer com o Instagram direito." Até quem cuida do meu Instagram é a minha filha, né, a minha filha mais velha, ela cuida do meu Instagram, ela que faz as mágicas lá que ficam, de forma harmônica e bonita. Se você olhar nosso Instagram hoje, você vai ver o início, que era eu fazendo, e hoje ela, né, que é um nível totalmente absurdo, diferente, né. Uhum. E, cara, ele viralizou absurdamente a nosso favor, absurdamente. Bacana. Então, até eu achar isso, foi quando um comentário de um cliente falando para mim assim: "Ó, eu quero fazer esse material, quanto que é e tal? Eu vi o vídeo de vocês lá no cliente tal, na página tal." Aí a gente foi lá ver e entendeu. Na mesma hora eu já chamei ele e falei assim: "Olha, rapaz, você é meu cliente anjo, então a partir de hoje você manda na minha empresa, o que você precisar, a empresa vai estar sempre de portas abertas, foi graças a você que nós viramos a chave, então assim, o que você precisar, pode contar com a gente." Hoje ele mudou de segmento, ele faz uns paninhos de prato, como é que se fala? Caramba, faz com linha, bordado, muito lindo por Hum. sinal, espetacular o produto dele. Uhum. E ele mudou o nicho, né, mas, eu falei para ele, de vez em quando eu converso com ele, eu digo: "Ó", eu sempre acompanho ele, converso com ele: rapaz, se precisar de adesivo, pode contar comigo, algum projeto, alguma coisa, pode contar com a gente, você sempre vai ter o seu selinho aqui grudado no nosso coração", porque eu acho importante isso, muitas pessoas Uhum. esquecem, né, esquecem de tudo. Quando tu tá bem, tu esquece de tudo que passou, e a gente não Uhum. esquece. Isso eu e meu sócio, nós somos bem alinhados, a gente não esquece Uhum. dos parceiros, não esquece das pessoas, e sempre que Uhum. precisa, todos que acreditaram na gente no início, né, que eu sei como é difícil tu tá vendo uma empresa e tu sabe se ela é séria, se ela não é, se tu vai comprar, se ela vai te entregar, não tem uma plataforma, não tem um site,
tem o CNPJ ali, mas hoje em dia, muitas empresas surgem com CNPJ, passam um golpe e vão embora. E muitas que acreditaram na gente, né, desde o início, hoje elas realmente são tratadas, todos os clientes a gente trata igual, mas elas têm um carinho diferenciado, assim, porque acreditaram no início. Hoje nós já somos considerados referência por muitos clientes, assim. Os clientes vêm procurar a gente por se saber do produto que a gente entrega. Então, e eu falo bastante, tá? Então, qualquer coisa tu me corta. Não, tranquilo, é vontade, fique à vontade, cara, o espaço aqui é seu. E é interessante o que você falou, porque isso aí tem a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer para você. Que muita gente quer comprar alguma coisa, a gente vê a placa da empresa, às vezes vê a logomarca da empresa na internet, em algum lugar, mas a gente não sabe a cultura por trás da empresa, a filosofia por trás da empresa. Essa empresa tem dono de verdade mesmo, entendeu? Existe um dono, existe um ser humano, ainda mais numa era onde muita coisa você chega, é atendente virtual, é não sei o quê, né? Você não sabe se do outro lado, de fato, tem um ser humano. E quem é o ser humano que está lá por trás, né? E conversar com os clientes é uma coisa extremamente importante, e eu faço isso, converso com os meus clientes. E a próxima pergunta é isso: qual foi a cultura, Fábio, que você levou para Garagens Ticas, seja em termos de missão, ou visão, ou valores, da sua filosofia de vida? Qual a cultura que você implantou na sua empresa, no seu negócio? Então, e aí não sou eu, né, nós somos eu e o Ricardo, né, então a gente conversa bastante, muito mesmo, assim, e desde o início a gente buscou um atendimento de qualidade, né, de qualidade mesmo para o nosso cliente, Uhum. não para vender, e sim para realmente atender a necessidade dele, conseguir, reproduzir o que ele realmente deseja, tá, o que ele Uhum. realmente almeja, porque tudo se resume em expectativa e realidade, né. Então, muitas vezes, alguém lhe atende, você cria uma expectativa e quando recebe a realidade é outra. Então a gente Uhum. busca entender essa essência do nosso cliente e retratar isso no que ela precisa e entregar para ela essa essência de volta da forma como ela sonhou. Então, assim, Uhum. às vezes nem sempre a gente consegue, né, mas a gente sempre busca sempre o melhor. Então, digamos assim, vou te falar de certa forma, assim, a nossa cultura hoje é voltada totalmente para o nosso cliente, tá. Então a gente quer ter um produto de extrema qualidade para o nosso cliente, da forma como ele busca, com atendimento de primeira. É isso que a gente quer ser lembrado e é isso que a gente quer entregar para o nosso cliente. Uma empresa de extrema qualidade e atendimento de primeira de qualidade. E vai ser o que eu sempre vou trabalhar e é o que eu acho que é o princípio de tudo. A Uhum. venda, o retorno, eu acredito, e meu sócio também, a gente acredita que isso vem do resultado do que você entrega logo na entrada. Então ele vai vir, de uma forma ou de outra. Por mais que ele não compre com você, ele acha caro, ou ele não vai, digamos, entender o que você está querendo oferecer, ou vocês não vão entrar em conexão, muitas vezes não entra em conexão com o que o cliente está buscando, ou às vezes você não tem o que o cliente busca. Mas da forma que você atende ele sendo único, cada um sendo único, você entendendo a essência de cada cliente, do que ele precisa realmente, não buscando em atender só para fazer uma venda. Ah, eu preciso vender, eu vou atender para vender. Não, você precisa vender, você precisa, a empresa precisa lucrar, ela precisa, né, crescer, ela precisa isso, ela precisa, mas ela vai acontecer, né? Desde que você se dedique, faça bem feito o que você tem que fazer. O básico resolve, o simples resolve. Então faça o básico bem feito. Esse é o ponto, o básico bem feito, que é atender o teu cliente, talvez como você gostaria de ser atendido, né. Então assim, e eu sou um cara, por exemplo, muito exigente, muito chato. Eu não gosto do cliente que vem falando muita coisa, ou fantasiando muita coisa. O cara que me atende de forma simples, mais preciso, entendendo do que eu preciso, não preocupado em me vender o produto, ele eu compro. Porque quem vai comprar sou eu que decido, não é ele que decide por mim. E muitos clientes são assim, é ele que decide, não é eu que decido, entendeu. Então, porque é mesmo assim, eu, por exemplo, sou tão chato que eu pesquiso antes, se eu vou comprar uma coisa, eu pesquiso antes. Eu faço uma pesquisa sobre o produto, vejo se ele é bom, se ele não é, os benefícios que ele tem, as características que ele tem, e aí eu vou na loja para ver. E aí muitas vezes o cliente vem para mim, o vendedor vem para mim e começa a falar algumas coisas que eu sei que não tem, entendeu. Então ali ele eu não falo nada, beleza, certo, tal, mas não, muitas vezes eu não compro,
porque eu entendo que ele está querendo só ser vendedor, só está querendo vender, né? Ele só está querendo fazer uma venda. E hoje em dia acontece muito isso no Brasil, em tudo, né? Eu acho assim, no modo geral, o atendimento no Brasil, no modo geral, eu acho que está pecando bastante, assim. Não no modo geral, né, sendo radical, mas porque eu atendo muitos clientes que também atendem outros clientes, e, por exemplo, eu vejo que tem muita gente ainda querendo fazer muito do que a gente faz também, entendeu? Então, até mesmo esse nicho de mercado que a gente trabalha é um nicho muito específico de pessoas muito exigentes, então são um produto com valor agregado. Então, eu vejo, sim, que eles têm um nível de exigência alto e eles querem entregar esse nível de exigência alto para o cliente deles, que também é muito exigente. Então, é um ecossistema todo exigente, todo preocupado com a qualidade extrema do seu produto. Tanto é, Breno, que assim, ó, tem casos de cliente que talvez eu até desvirtuei um pouco da nossa pergunta, tem caso de cliente que ele recebeu o produto, ele não tá bom, não tá do jeito que eu queria, espera aí, eu refaço para você. Refaço e te mando. Se você quiser jogar fora, reaproveitar, faz o que você quiser, mas eu refaço e te mando. Eu busco a tua satisfação. Beleza. Não precisa. Tá, vamos fazer, me dá um desconto, isso aqui e tal. Tem certeza? Eu faço, eu insisto. Porque ele que vai decidir se ele vai comprar de novo de mim ou não. É ele que vai decidir, entendeu? Problemas existem. O detalhe é como você resolve o problema, né? Bacana, bacana. Essa pergunta, cara, eu acho ela de fundamental importância, porque é justamente isso aí. É um espaço para a gente conhecer a filosofia por trás da empresa, conhecer o dono por trás da empresa. E isso que você falou, eu me identifiquei muito. Eu também sou aquele cara que eu gosto de facilitar o trabalho do vendedor. Eu pesquiso bastante antes de já sair perguntando, e eu só pergunto e demonstro interesse quando eu realmente quero. Se eu tenho só curiosidade, eu nem tomo tempo de ninguém, não. Eu Isso. pesquiso, vejo, só deixo para tomar o tempo do vendedor quando eu realmente estou interessado. Então, você que está aí nos assistindo, se você, de algum lugar deste Brasil, o Brasil é grande, você, porventura, está assistindo essa entrevista e você precisa de alguém para fazer o seu adesivo com qualidade, você quer uma empresa cuja filosofia seja fazer o melhor pelo cliente, está aqui a empresa do Fábio, a Garage Sticks. Os links para você conhecer o trabalho do Fábio estarão aqui na descrição, para você conhecer o trabalho dele, o site, as redes sociais. E você acabou de ouvir do próprio dono da empresa que ele se esforça para fazer o melhor para você. Então, essa é a filosofia por trás da Garage Sticks e que você acabou de conhecer aí, e os links estarão na descrição para você conhecer o trabalho do Fábio, da equipe do Fábio. Com certeza, você vai ser muito bem atendido, como ele mesmo disse, o atendimento ao cliente. E, Fábio, agora me fala o seguinte: o mercado está sempre se modificando, se atualizando, como você mesmo falou do início, né? Tudo está se atualizando. E hoje você abre o seu celular, que você usa ele quase de tudo, menos como telefone, que hoje ele é televisão, rádio, jornal, né? O celular é tudo hoje em dia, quase que não é mais telefone. E você já é bombardeado com milhares de informações, todos os dias, redes sociais. Perde a conta. Cara, como é que você faz para se manter atualizado em meio a esse bombardeio de informações e como você mantém sua empresa atualizada nesse mar de informações que chega o tempo todo, além dos concorrentes, é claro, que também estão produzindo, inovando. Quais são suas estratégias para se manter atualizado neste mercado tão competitivo? Então, Breno, eu acho muito interessante hoje, né, que nós estamos nessa era da IA, né? Tudo é IA. Então, e eu confesso que eu ainda uso muito pouco mesmo, assim, nem sei mexer direito. E os jovens já são fera nisso aí, né? Minha filha mesmo, ela já tá se pagando IA, já faz as coisas no IA lá. Mas eu acho assim, é uma ferramenta muito bacana, muito interessante mesmo, ela encurta muita coisa, mas se a gente não souber trabalhar com ela, eu acho que ela pode prejudicar bastante. Porque ela é uma coisa que eu tenho notado muito atualmente é o quê? As pessoas elas têm parado de pensar.
Elas têm cada vez mais pensado menos paciência para pensar. Elas estão tão Uhum. preocupadas em resolver, porque o tempo está curto, e aí elas não refletem às vezes. E sai fazendo os pés pela mão, sai fazendo as coisas tudo sem pensar, e aí onde muitas vezes acontece algumas coisas, né? Então, assim, o que eu sempre faço? Eu sempre vou pesquisar, como eu estou inserido nesse ramo gráfico, eu sempre vou pesquisar fabricante, né? O fabricante mesmo de produto, digamos, alguns fabricantes antes, digamos assim, vamos supor, eu uso, meus produtos eu uso tinta, eu uso vinil, então o que eu vou ver? Fabricante de cola, por exemplo, uma 3M da vida, uma Avery da vida, não sei nem se pode falar esses nomes, mas paciência. São empresas que fabricam cola, né? Elas fabricam a cola, então elas já começam antes de tudo isso, para ver se tem alguma coisa nova, surgindo novo, um produto novo. Por quê? Se eu for me preocupar só com o material que eu uso, o vinil, no final da cadeia, quando ele já está pronto, aí tem um monte de vinil. E basicamente todos eles é a mesma coisa, tá? É uma superfície de PVC aonde imprime em cima e aí você tem o resultado. Aí uns vão ser mais grosso, outros mais fino, outros vão trabalhar mais, outros menos, entendeu? Outros vão ficar por causa da umidade, que o papel que vai junto, que é o liner, ele vai ficar mais trabalhando na máquina porque ele é mais fino, o outro é porque é de outra qualidade. Então, assim, eu já vou buscar antes, porque como eu trabalho com um produto de valor agregado, um produto de qualidade, se eu for só verificar na ponta, né, já no final lá, eu tenho uma oferta tão grande de produtos, eu posso acabar caindo, vou te falar na cilada, eu considero cilada, de só pegar o produto barato. Entendeu? Eu vou pegar esse produto porque ele é barato. O preço tá bom, vou pegar. Barato, peguei, aí eu vou ter os problemas. Vai raspar na minha máquina, não vai produzir, vai dar retrabalho, vai gerar desperdício para mim, e isso eu não boto no meu custo, muitas vezes não boto no meu custo. E aí é onde é o grande ladrão das coisas. Então, assim, eu já olho antes, os fabricantes antes, eu sempre estou pesquisando lá fora, na Europa, que é uma grande referência, na China, que é hoje, nossa, é absurdo. Eu não conheço particularmente, é um sonho que eu tenho, conhecer o Japão, a China, é um sonho que eu tenho, se Deus quiser, logo, logo vou conseguir, porque eu sou fã da metodologia deles, do estilo de vida deles, como eles são doutrinados, como eles são, digamos assim, eles são, sabe, é incrível, assim, eles são muito policiados a seguir o processo certinho, sabe? Muitas vezes eu vejo assim, quem estraga eles somos nós, que a gente quer mudar o que eles têm para entregar, sabe? Então, se nós estraga, eles têm o produto pronto, a gente, não, mas se mudasse ali, se muda, foge do padrão deles, aí começa a ver os problemas. Eu vejo isso, né? Então, assim, eu sempre estou pesquisando isso, sabe? Pesquiso muito, muito a fundo. Tanto é que, assim, ó, para ter uma ideia, o nosso carro-chefe hoje, um dos produtos que a gente mais vende, que inclusive ele é show, é um produto incrível, nós fomos buscar esse material na decoração, no segmento de arquitetura e decoração, para trazer e inserir no nosso produto. Se Que eu fosse produto é esse? só Pode falar desse produto, fala desse produto todo que é esse. eles são os rótulos texturizados. Então, um tem textura de couro, o outro tem textura de linho. Eu não sei se daria até para mostrar, mas qualquer coisa depois eu te mando ali os fotos, tudo. E também tem no nosso Instagram. Manda Você assim vai as ver que fotos, manda as fotos. tu vai ver que tem no nosso Instagram também, tá? Lá tem todo o nosso portfólio, tá lá. Então, que são produtos dos nossos clientes, que eles mandam as fotos para nós publicamos também. Então, assim, são produtos lindos, maravilhosos, eles dão uma pegada totalmente diferente com a cara da Europa, com a cara lá fora. Porque adesivo todo mundo vende. Adesivo todo mundo vende, basta ter uma impressora, tu consegue vender e entregar adesivo. Então, assim, a gente foi buscar lá fora, recentemente eu conversei com outro importador, trouxe um outro produto que ainda não lancei, tá? Tem outro produto ali que está para testar, que também não lancei. Então, assim, eu sempre estou buscando coisas de fora,
como eu já tenho essa facilidade, eu falo com os chineses hoje, pela consultoria técnica que eu dou para a empresa, eu falo com os chineses hoje diariamente, então isso possibilita, sabe, sempre estou conversando, sempre tem, e eles lá, o horário é diferente do nosso, então que é melhor ainda, então de noite, quando tudo mais calmo, é onde eles estão trabalhando, é onde a gente consegue conversar muito bem, então eu sempre estou em constante contato, e não sou falando de inglês, tá? Mas hoje em dia, com a tecnologia, que é muito bacana, facilitou muito isso. Então, tu consegue falar com eles tranquilamente. E esse é o ponto que eu acho bacana da tecnologia. Ela facilita, ela te aproxima de muitas pessoas, muitas coisas. Ela consegue aproximar essa conexão. E por falar em tecnologia, Fábio, você falou aí você está sempre pesquisando, implementando na sua empresa. Isso faz parte, né, do empreendimento. Você está sempre inovando e, ao mesmo tempo, atualizando. Mas tem coisas, como você disse, tem coisas que nunca vão mudar, apesar de toda a tecnologia. Apesar de toda a tecnologia, se você não souber usar a IA, é a IA que vai te usar, né? Então, eu vejo que tem muita gente sendo usada pela inteligência artificial e não está usando a inteligência artificial, né? Ainda mais nós, que pegamos uma época em que a gente, para fazer uma ligação, ainda tinha que colocar a fichinha lá, né? Você está com 45 anos, você pegou essa fase do orelhão com ficha? Orelhão com ficha, depois veio o cartão, O né? Atari, você já teve Atari? Já, eu tinha um Atari, Dacta, então. eu tive um Dacta, aquele joguinho de Olimpíada que tu tinha que ficar fazendo assim com o controle, né, pro lado, para ele correr e quebrava o controle. Era só uma manetezinha, com um botãozinho aqui, uma manetezinha. Enduro, jogar enduro. Né? Enduro era um dos que mais gostava, cara. E aquele da raquete também, da raquetezinha, Sim. da bolinha, como se fosse um ping-pong. Pois é, então nós que pegamos essa parte da história, e olha que assim, comparado aos nossos pais, nós já éramos modernos pra caramba, né? Já, com Comparado aos nossos certeza. pais, nós fomos a geração mais moderna, talvez. E agora chegou essa geração aí que trouxe muita tecnologia, mas eu também acredito que nem tudo, no fim das contas, vai ser realmente aproveitado se você não tiver essa bagagem, esse arcabouço para poder utilizar as tecnologias que chegam. E agora, falando um pouco de gestão e de tecnologia, quais as ferramentas de gestão e tecnologias que você implantou na garagem, stickers, para ajudar na gestão do negócio como um todo? Olha, a primeira que a gente implantou, foi o Melhor Envio, né? A plataforma do Melhor Envio, que para questão de postagens, que eu acho uma plataforma fenomenal, pela facilidade que ele tem, a praticidade que ele tem ali. Então, antigamente ficava só no correio, ou tinha que fazer como é que chama? Tu criava lá as etiquetas no Word, mandava imprimir, cortava, colava. Então, assim, foi uma plataforma muito bacana, a gente bota o crédito lá, já sai fazendo as etiquetas, imprime tudo. Eu achei muito legal, tu consegue acompanhar o teu produto até chegar no cliente. A única coisa que tem lá que me decepciona um pouco, que você fica refém, é a questão de que quando o produto não chega, ou quando tem algum, desculpa, problema no meio do caminho, como ele é um intermediário de terceiros, tu não tem contato. Essa é uma parte que eles estão pecando. Eu já tive alguns casos de clientes de produto ir para outro lugar, ou demorar, aí eles acionam lá, teu produto está mudando de rota, mas tá. E aí, como é que eu faço? Aí eu tenho que sair e ir na plataforma realmente da transportadora para tentar entrar em contato. Então, essa parte é uma parte que eu acho que eles precisam melhorar. Mas, no geral, bem bacana. Outro Mercado Pago, né? Eu acho que hoje eles são disparados em matéria de tecnologia, um dos melhores, né? Talvez não tenha umas taxas digamos, mais atrativas, mas para mim é muito prático, muito bacana. Então, assim, eu vou dentro do Mercado Livre comprar alguma coisa, já uso o saldo dali, já pago dali, tem a loja deles ali que tu pode anunciar, tem tudo, sabe? É tudo interligado. Eu acho que o fato da interligação acho que ajuda muito, porque nesse mundo, não, tu sai de um, vai para o outro, e faz não sei o quê, faz não sei o que lá. Então isso atrapalha um pouco. Eu acho que atrapalha, para quem tem essa vida corrida, acho que atrapalha um pouco. E o fato de ser interligado ajuda bastante. Uma outra coisa que na parte de RP foi bom saldo, né? Que eu testei alguns, tá?
Testei alguns mesmo, Clearview, Visua, para a área gráfica, né? Tem mais Movies, BJ Control, cara, uma infinidade, tá? Uma infinidade. Aí, como meu sócio trabalhava contra a empresa dele, né? Tá na empresa dele lá, ele usava o Clearview, aí vamos botar o Clearview. Aí colocamos o Clearview. Mas eu, como sou da parte comercial, então, para mim tem que ser prático. E aí eu ia lá no Clearview, aí eu ia fazer o cadastro do cliente. Aí primeiro eu tinha que fazer o cadastro do cliente. Aí eu ia ter que ir lá, cadastrar o meu cliente. Muitas vezes eu tô com o celular, cadastrar o meu cliente. Aí depois eu vou ter que ir lá, abrir o pedido, começar a fazer o pedido certinho, tudo bonitinho. Aí se eu precisar acrescentar um outro produto, aí eu tenho que ir lá na faixa de produto, criar outro produto, voltar para o pedido, salvar cada aba, porque senão dá ruim. E aí eu disse, não tá certo isso aí, tá bem complicado isso daí, né? Para mim não tá prático. Aí eu fui pesquisando, aí até o Market for You, não, Market, acho que é do Sebrae, Market alguma coisa do Sebrae, que é bacana, interessante, mas também puxa muito do Clearview, assim. E aí pesquisando, cara, não sei como, mas acho que foi no YouTube, aí eu conheci o Bom Saldo. O que me chamou do Bom Saldo de bacana? É tudo na mesma página. Então aquilo ali para mim é fenomenal, porque a praticidade é muito rápido. Então assim, eu vou fazer um pedido, vou lá no cliente, não tem o cliente, já tem a aba, adicionar. Já vou ali, já abro outro campo, já adiciono o cliente, já volta para o pedido. Ah, não tem o produto, preciso lançar um produto novo ali. Já vai ali, já abre, já faz o produto, já volta para o pedido. Então assim, eu não preciso ficar indo de páginas em páginas, eu posso fazer no celular porque é tudo interligado. É fenomenal e é simples, é o básico que funciona. E eu não tô falando isso porque eu tô falando contigo, não. Realmente, para mim, pro meu trabalho, pro meu nível de exigência, é fenomenal. É fenomenal. E aí aquela questão, pô, ela tem interligação com o Mercado Pago, foi super tranquilo de fazer, o suporte me ajudou, foi bem legal, funciona bem, com link, né, de WhatsApp e tal. A única coisa que eu acho ali, que eu até teria que fazer uma sugestão, de mudar, talvez quando tu tem um link de WhatsApp, tu vai mandar para o WhatsApp, ele abre o teu WhatsApp para você mandar, né? Então, talvez ele já mandar direto, alguma coisa assim, mas aí eu não entendo, não sei como fazer. Mas eu vejo que tem atualização constantemente, recentemente teve algumas melhorias, eu vi que tem um fórum lá onde você pode sugerir, eles vão acatando ou não, muito legal, eu até já fiz, acho que alguma contribuição ali também, e cara, tô bem satisfeito, já é o segundo ano que eu tô usando, já renovei, e não pretendo mudar, não pretendo mudar. Tem muita coisa ainda que eu não uso nem a metade do que tem ali, nem a metade do que tem ali. Então, assim, atualmente seria esses, né? Aí nós estamos agora com o site em desenvolvimento, que tá uma briga já faz um tempo já, mas agora, se Deus quiser, até o mês que vem vai sair. E aí eu vou começar a ver as interligações com o site também, né? Ver se tem interligação, o que dá pra fazer. Mas eu acho bem, bem bacana, assim, cara. Eu acho que nesse ponto o Bom Saldo ali para mim foi surpreendente. Bacana. E quando tiver o site pronto, coloca, me fala para a gente colocar na descrição para as pessoas conhecerem aí o seu trabalho. Fico muito feliz por você estar satisfeito, cara, porque a ideia é essa, né? É como você falou, nós aqui temos muito essa filosofia também, de ajudar o cliente, né? E conversar com o cliente. E tem o antes, tem o durante e tem o depois, é o pós, que é o que eu estou fazendo aqui, conversando, entendendo as necessidades, entendendo as dúvidas, ouvindo críticas, porque são as críticas que fazem a gente crescer, são as críticas que melhoram. Então, lá no portal, no software, tem lá o portal de 10, onde você pode dar, e pode acreditar, todas as melhorias que foram feitas foram sugestões de clientes. Nós não fazemos melhorias a partir da nossa própria cabeça ou com base nos nossos concorrentes. Nós não fazemos melhoria baseada em nossos concorrentes. Nós fazemos melhoria baseada na necessidade dos nossos clientes. Então, isso é uma coisa. Isso que você falou é fundamental. Eu faço isso inconscientemente. Isso é fundamental. Porque se você se basear com o teu concorrente, é interessante você conhecer, é interessante você tá vendo o que ele faz, o que ele está oferecendo, mas não pode servir como referência, porque ele tem a metodologia dele, a forma dele de vender, ele tem o nicho de mercado dele, ele tem o cliente dele, entendeu? Então, se você estiver se comparando, o que você vai fazer? Você vai ficar toda a vida igual a ele. Eu acho que, até vou aproveitar teu gancho, por exemplo,
sempre teve uma briga entre Pepsi e Coca-Cola, né? Que a Pepsi sempre quis ser uma Coca-Cola, né? Até que um belo dia a Pepsi resolveu que ela é ela. Então parou de seguir a Coca-Cola. Então ela Uhum, deslanchou. Hoje ela atende um outro público totalmente diferente da Coca-Cola. Porque ela parou de querer uhum, concorrer com a Coca-Cola. Então, assim, é importante, mas você tem o teu público, você tem a tua metodologia, a tua política, a tua cultura. Então vá, segue atrás uhum. do que você acredita e vai embora. Muitos empresários e empreendedores, Fábio, ao longo da carreira, nem todos, mas muitos têm aquela pessoa que foi um mentor, foi uma inspiração. Você teve essa pessoa na sua vida que foi ou um mentor ou uma inspiração para você? Alguém que você modelou ou se inspirou? Ou mesmo alguém que você admira e você trouxe essa pessoa, o modelo dela de vida para o seu negócio? Você já falou do seu pai, um pouco, falou da sua mãe, da influência que eles tiveram para você. Eu acredito que foi uma referência forte, porque pai e mãe é a base, né? Uhum. Mas daí, como empreendedor, você teve alguém que foi uma influência, uma inspiração para você? Ou um mentor? Então, como mentor, eu posso considerar meu sócio, porque ele foi quem me acreditou, ele viu coisas em mim que eu não via, né? Então, e que sempre está me orientando, ele sempre me orienta, sempre está me orientando, eu ouço muito ele, né? Ele sabe disso, eu falo, teu irmão que eu não tive, Eu, então, Ricardo, você falou, né? Ricardo Ricardo. Schutz, né? Eu conheço a trajetória dele, então assim, ele sempre está conversando, sempre. Às vezes ele puxa minha orelha, ele fala assim, ó, cara, se eu tiver que puxar, eu vou puxar. Eu digo, cara, puxa, porque a gente vai melhorar sim, vamos puxar. Tem total abertura, total liberdade, e indiferente, porque foi ele que acreditou, foi ele que investiu, indiferente disso, mas é porque realmente a gente se identificou muito. Então ele é meu mentor, assim, hoje, assim. E inspiração aí tem um monte, cara. Aí tem bastante. A minha esposa também, que sempre, ela também, de certa forma, ela também pode se considerar uma mentora minha também, porque ela sempre me encorajou, faz o que tu acreditar, eu tô junto, vamos embora, vamos fazer, eu sei que tá difícil, vai lá, tudo bem, pode trabalhar, eu fico aqui, tá tudo certo, eu entendo que é para um benefício maior, então, assim, não desanima. Então, ela sempre teve ali junto, sempre está junto, sempre compreensiva. Eu acho que isso é importantíssimo, porque eu sempre fui uma pessoa muito de medo, porque eu sempre penso na família, nos meus filhos, né? Eu sempre tive muito medo, assim, muito receio de arriscar, de como eles vão ficar. Mas é incrível, né? Porque a gente vê que os nossos filhos, né, e família, ela só quer te ver bem, né? Ela só quer te ver bem. Verdade. A gente é que exige muito da gente, assim, eles só querem ver a gente bem. Uhum, Então, mas a gente exige muito da gente porque, a não sei se isso já vem vindo, né? Porque meu pai sempre uhum, foi meu pai dessa forma, e minha mãe também, então acho que a gente vai herdando isso. Mas os filhos só querem ver você bem, só isso. uhum, Então, e hoje eu sempre me inspiro muito, assim, eu não vou muito atrás desses. Hoje surgiu um monte de empresário de sucesso aí, né, famoso, uhum, dando curso mas tem assim, eu sempre estou acompanhando uns e outros, tem coisas que eu sempre vou pegando, né, insights de cada um, mentalizo, raciocino, vejo o que é plausível para mim, o que não é. Então, uhum. assim, tem pessoas assim que eu acho que vale a pena, são inspiradores, né, que é o Geraldo Rufino, que é um cara formidável, eh Conheço o trabalho dele na internet. tem Alfredo Soares, Flávio Augusto na parte comercial, ele é um cara também fantástico. Aqui o Alfredo Soares, que é da G4 também, que é um cara que os insights dele são muito interessantes. Eu Uhum, não sou muito de ler, mas eu uso muito audiolivro, né? Muito audiolivro, que também me ajuda. Então, assim, alguns livros de Napoleão Hill também, vira e mexe, eu uhum. dou uma pesquisada, dou uma olhada, que eles têm também uns insights muito bacanas. E eu acho que outro cara aqui nacional ali, que tem um cara que eu admiro muito, o Justus, Roberto Justus, é um cara que eu acho muito Uhum. fantástico, tá? E, de certa forma também, hoje, a empresa que eu presto consultoria hoje, é um cara chamado Roger Carvalho Moraes, né, que é o diretor da empresa, eu trabalho com ele há 17 anos já, Uhum. né? E hoje eu presto consultoria para ele. Ele é um cara que eu admiro muito. Foi um cara também que me inspirou muito, né, em coisas que não devo fazer e em coisas que eu devo fazer. E é um cara que sempre foi muito justo, muito correto.
me ajudou bastante em muitos momentos. Então, assim, me investiu em mim em algumas coisas também, então eu tenho muita gratidão também. E é um cara assim que eu sempre tô buscando aprender, porque é um cara que me ensinou assim a separar as coisas. Então ele é um cara que ele separa muito. Então, assim, ele faz negócio com o irmão dele e é separado, empresa é empresa. O irmão dele, sabe? O irmão dele fez negócio com a empresa dele, tem que, não é aquele, não, deixa quieto, tu é meu irmão, tudo certo. Não, o valor é esse, tal, separado, separado. Então, aqui é uma coisa que eu acho que é muito importante. Isso é uma coisa que eu aprendi com ele também, é muito importante isso aí, separado, separado. Não, tá, fazer. Por exemplo, se eu vou fazer uma coisa para mim aqui na minha empresa, eu vou pagar porque é a minha empresa, não é porque a empresa é minha que eu vou fazer de graça. Não, a empresa sou eu, fiz, vou pagar, não tem, entendeu? Então, acho que é importante isso. Muito bacana, muito bacana. Você, Fábio, já encontrou o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? Porque um dos desafios de empreender é que a empresa se torna a sua vida, principalmente nos primeiros meses, ali nos primeiros anos. Você é tudo, né? Você é o porteiro, você é o faxineiro, é o financeiro, é o vendedor, é o estrategista, é o comercial, você, né? Mesmo tendo sócio, no começo a gente está tão envolvido com a construção do negócio, tão envolvido com a coisa, que a maioria passa a viver em função da empresa os primeiros anos. Não faz mais nada, vai para casa pensando na empresa, dorme, é o primeiro a chegar, o último a sair e fica. E muitos depois têm uma dificuldade de encontrar o equilíbrio. Porque mesmo quando está em casa, está pensando na igreja, está pensando na empresa, tá em casa. Você já encontrou esse equilíbrio? Você sempre teve? Ou você não tem problema com isso? E se tem, se você encontrou, dá uma dica para a gente aqui encontrar esse equilíbrio. Rapaz, isso é uma pergunta difícil, tá? Porque hoje, como eu disse, né, eu presto consultoria e ainda tem empresa. Então, assim, praticamente é 24 horas trabalhando, né? É 24 horas trabalhando e então, muitas vezes trabalhando, dormindo também, né? Então, muitas vezes Sonha, a né, minha com o filha, trabalho? muitas vezes, cara, eu durmo no sofá, com o computador ligado, minha filha do nada tá menor, né, a caçula, tá lá na sala, assim, de pé, fala assim: "Pai, tu não foi dormir? Vamos dormir". Ela vai me botar na cama, tá? Muitas vezes. Então, assim, é muito difícil. Eu sabia que era difícil, mas não tão difícil. Uhum, Mas é gratificante, porque você está lutando pelo teu sonho, né. Então, uhum, a gente sabe que isso é um processo, tem que respeitar o processo. E o que que eu me preocupo fazer para equilibrar as coisas, é quando eu tô com ele, eu tirei um tempo com a minha filha, com meu filho, aí eu dou um tempo de qualidade. Então uhum, isso eu até peguei um insight de algum desses caras famosos, assim, que falou isso aí. Disse assim: "Cara, não se importe em dar muito, dê qualidade. Quando você tá com o teu filho, com a tua família, se você saiu com a sua esposa, saia com ela, dê atenção total 100% para ela. Não saia com ela e fique mexendo no celular, não saia com ela e fique, falando de trabalho, não, é ela. Se teu filho, é ele, né. Então é isso que eu me preocupo sempre, assim, se eu for para desligar, eu desligo, aí eu dou total qualidade para eles, entendeu. Porque seja meia hora, mas eu dou às vezes eu saio de um, aí eu vou para casa, aí eu vejo como é que estão as coisas, tal, aí ali eu fico meia hora com um, meia hora com outro, meia hora com outro, meia hora com outro, dei aquele cheiro em cada um, né, ainda tem o cachorrinho ainda, né, que tem que dar atenção também. Então, assim, meia horinha com um, tal, converso, dou atenção 100%, o celular fica lá jogado de canto, e aí sim, aí depois eu começo a trabalhar. Entendeu? Tanto é que final de semana o celular meu fica lá, fica mais na mão da minha filha do que meu, porque aí eu tiro e dou atenção para eles, assim, sabe. Porque senão, cara, é complicado, o tempo passa e o tempo não voa, o tempo não volta, o tempo passa e não volta. Então essa é a única certeza que tu tem, o tempo passa e ele não volta, então ele é muito cruel, o tempo é cruel. Então você tem que verdade, dedicar, concordo. você tem que Concordo com dedicar. você. E qual a sua maior motivação para empreender e fazer o que você faz? Cara, primeiro é família, né, eu acho que tu tem que, dar a gratidão a Deus, né, por estar vivo, ter saúde, né, eu acho que isso é Uhum, importante. Depois a família, né, porque são eles que nos movem, eu acho que é bom acordar, ver eles, ver que eles acreditam em você, que eles sabem que tu tá ali, e, né, eles se sente seguro, então
E a questão também de poder todo dia fazer algo diferente na vida dos meus clientes, né? Poder atender ele da melhor forma, poder resolver um problema dele e saber que tu fez a diferença na vida dele, que ele fez também a diferença na vida do cliente dele. Então, é o ecossistema, né? Existe aquela questão que uma vez eu vi num filme chamado Corrente do Bem, né? Que isso nunca saiu da minha cabeça, assim, né? Tem um filme, acho que chamado que sei, que é muito interessante, que marcou para mim, assim, que um cara fez algo para uma criança ou para uma pessoa, essa criança cresceu e fez para outras e para outras e para outras, e no final das contas isso voltou para ela. A história do início, não, mas um rapaz assim que fez para mim, me ajudou, porque ele disse que no passado, quando era pequeno, ele ajudou e voltou para o cara que começou tudo. Entendeu? Então, assim, para mim isso ali é mágico e como se fosse um mantra, assim. Cara, propaga o bem, porque isso volta, de uma forma ou de outra ela volta. Então, eu acho que isso que me motiva, sabe, Breno? É poder, cara, dar o meu melhor todo dia para ajudar o próximo. Bacana, bacana. E hoje, cara, voltando um pouco lá no passado, mas falando ainda de pessoas, falando de fazer o melhor, como é que você vê a IA entrando na vida das pessoas? Como é que é a sua visão sobre a IA na vida das pessoas? Eu vejo uma grande ferramenta, uma ferramenta fundamental, fantástica. Ela vai ser um encurtador de tempo, né? Muitas vezes você consegue gerenciar melhor teu tempo, consegue administrar melhor o seu tempo, mas eu vejo que nós brasileiros, de certa forma, muitos não estão preparados. Então todo mundo entra naquela fissura de que eu tenho que botar IA, eu tenho que ter IA, mas não faz da forma correta. E aí, ou isso sair do mercado, eu acho que não vai, né? Veio para ficar. Mas ou isso vai entrar vai chegar um ponto que eu acho que ela vai ter uma separação muito grande, sabe? Tipo, vai ter empresas que vão saber usar muito bem e vai ter aquelas que vão deixar de lado porque não vão saber usar ou nunca vai ter. E aí é uma coisa assim que ela vai andar junto, mas eu sempre acredito que por mais que tenha IA tecnologia, nós, seres humanos, temos o nosso lugar ainda. Não adianta dizer que não. Nada vai substituir a gente. Nada. Nada. Acho que nada substitui o ser humano. E aí eu uso um filme como referência também, que é outro que marcou minha vida, que é De Porta em Porta, de Bill Porter. Que é um filme que retrata isso. Um cara com deficiência que virou vendedor de porta em porta e ficou anos trabalhando como vendedor de porta em porta no pior bairro, na pior rua. E no final das contas, no final, quando a empresa virou tecnologia, botaram ele para a rua, o cara começou a contar a história dele e aquilo prova que não adianta. Pode entrar o que for. E tem que andar junto. Andar junto, alinhado, é um baita ferramenta para a gente. Mas ela não pode ser essencial. Não pode ser tudo. Porque eu acredito que aí nós vamos estar talvez desculpa a palavra, mas nos emburrecendo. Vamos parar de pensar, raciocinar, vamos parar de ser criativo, nós vamos parar. Porque hoje eu acho que eu vejo assim, muitos designers, o que faz? Designer, por exemplo, que é cara totalmente criativo. Chegou ali, o cara mandou uma demanda para ele. O que ele vai fazer? Vai na IA. Aí na IA deu uma referência, ele vai lá e começa a querer fazer. Cara, eu tô treinando meu cérebro a não ser mais criativo. Entendeu? Ao invés de antes, o que ele vai fazer? Pô, ele quer isso, eu vou procurar referências. Com base nas referências, eu vou tentar criar algo. Então, eu acho que é isso também, sabe? Cara, o nosso tempo é valioso, falou, o tempo passa ligeiro. O nosso tempo aqui, eu gostaria de poder continuar essa conversa, mas nós temos um tempo aqui limite. E eu gostaria de, como última pergunta, que conselho, com a sua experiência, você daria para alguém que está começando e quer empreender no seu ramo? Fábio, para alguém que está assistindo essa entrevista agora, quer entrar nesse ramo que você está e está cheio de dúvida, ansioso, com a sua bagagem, com a sua experiência, considerando tudo isso que a gente já falou, que conselho você daria para quem está entrando agora no seu segmento? Conselho que eu vou dar, né? Foque no que você faz de melhor. No que você faz de melhor. Não tenta fazer tudo, não queira ser tudo, fazer tudo. Foque no que você faz de melhor. Aperfeiçoa o máximo que você puder, né? Para você otimizar esse processo.
Separe CPF de CNPJ, não misture, não misture. Dedique 120%, respeite o tempo e o processo. Bastante resiliência e paciência. Você chega lá. Esse é o maior conselho que eu posso dar. Fábio, foi um prazer bater esse papo contigo. Tem uma frase popular, um ditado que fala assim, ó, quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Né? Então, quando as pessoas falam daquilo que elas gostam, daquilo dá para a gente conhecer pela pessoa que fala, um pouco do caráter, da personalidade, dá para ver que você é um cara muito bacana, muito gente boa mesmo. Agradeço. Eu desejo muitas pedras em seu caminho, eu desejo espinhos, muitos espinhos aí, porque é isso que vai te fortalecer. Sim, O que nos é isso fortalece aí. são as pedras. Mas eu desejo também de todo o meu coração que você tenha sucesso em sua jornada, que você tenha um bom saldo e vida longa a Garagem Stickers. Vamos lá, sucesso. Show. Gratidão por compartilhar um pouco da sua experiência. Eu queria pedir para você fazer suas considerações finais. Deixe sua mensagem final aí para quem está nos assistindo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer também, tá? É a primeira vez que eu passo por uma entrevista, tá? Eu sou um cara muito tímido, não sou muito fã disso aqui, mas eu justamente topei porque para justamente uma coisa que depois de velho eu comecei a enfrentar meus medos. Eu acho que a gente tem que enfrentar, tem medo, vai assim mesmo. Porque senão você se limita, e eu acho que nós podemos fazer o que a gente quiser. Às vezes vai ser um pouco mais difícil, às vezes um pouco mais fácil, mas o que a gente quiser fazer, a gente consegue, a gente faz. Então, é isso que eu, cada vez que pinto uma dificuldade, eu vou lá e tento fazer mesmo, porque para mostrar que dá para fazer. Então, eu te agradeço profundamente aí, foi uma experiência bacana, maravilhosa, e eu acho que eu posso deixar de mensagem para todos os empreendedores, foque no fazer o teu melhor bem feito, em propagar isso, porque os teus clientes vão propagar também, e aí nós vamos formar todo um ecossistema positivo para cima e operante. Eu acho que isso vai dar a gente diferenciado. Obrigado ao Rony, que nos acompanhou aí na stand-by, ajudando nessa parte técnica de gravação. Desejo sucesso para toda a sua equipe, Fábio, para toda a sua família. Eu E é isso, desejo cara. Um também, abraço em e dobro para até a você próxima, também. galera. Tá joia? Valeu, obrigado, hein?